uma destruição do valor da liderança. A sociedade precisa de lideranças. Líderes estão em dúvida sobre quem eles podem ser. Não é o fim da liderança, é realmente uma transformação. Gostaria de desejar as boas-vindas para vocês que estão nesse filme. Ele está sendo feito com muito carinho para compartilhar com vocês algo que é muito importante, que é o papel da liderança. Nós, desde 1996, trabalhamos formando líderes em grandes empresas, mas vivemos com o desenvolvimento de pessoas na sociedade, com a contribuição para que as pessoas sejam mais felizes e construam suas vidas de uma maneira melhor. Viver em sociedade tem uma relação direta com lideranças. Quando a gente fala de liderança, você está em qualquer lugar, você vai estar falando de uma liderança. E essas lideranças estão em crise. Há uma destruição do valor da liderança. As crianças não aceitam mais os pais como líderes e acabam tiranizando as relações, desde os pequenos até os adolescentes. Um filho de uma pessoa que eu conheço fala assim: a gente vai para a praia? Vai, eu não quero ir porque lá não tem Wi-Fi. E aí os pais não foram porque na praia não tem Wi-Fi. É uma criança de 8 anos coordenando e dirigindo os seus pais. E a mãe ainda falou assim: eu deixei a mala pronta para ver se ele ainda mudava de ideia. Então, quem é a liderança na relação? Como isso vai se perpetuar ao longo do caminho? E como que essas crianças vão se posicionar? Vão para a escola e também não creem que os professores são os seus exemplos ou são as pessoas e acabam não respeitando esses professores da mesma forma. Então a gente vive essa crise de liderança que passa desde a unidade familiar, vai pela escola, vai por esse encaminhamento e nos permite dizer que as coisas não estão funcionando tão bem para a liderança. A gente vê os funcionários nas organizações também, as novas gerações, ou mesmo as pessoas que já estão trabalhando há algum tempo na empresa, de uma certa forma não respeitam mais plenamente, olham para essa liderança com uma certa desconfiança, tendem a julgar os líderes como menos capazes, porque não ouvem direito, porque não se comunicam bem, ou porque não fazem o que tem que fazer, ou porque acham que eles têm que fazer tudo. Então, qualquer coisa que exista hoje, se você pegar um jovem, ele fala assim: não, eu vou embora, não tem problema, eu troco de empresa, eu troco de lugar. Então a gente não tem mais aquele senso de pertencimento, a gente não tem mais aquele equilíbrio entre as pessoas. Elas começaram a trabalhar e se manejar pelos seus próprios desejos. Então os líderes começam a ter que atender desejos individuais dentro de uma situação em que haveria um padrão para ser tratado. Então você vê que isso acontece em casa com as crianças, acontece na escola e vai acontecer na liderança. A gente está vivendo uma crise muito significativa do papel do líder. E aí as próprias lideranças, têm dúvidas de como lidar com essa falta de compromisso, com essa interferência do saber tudo e dessa vontade que se tem de achar que mesmo eu não tendo uma função de liderança, eu estou livre para fazer o que eu quiser, da forma como eu quiser. Os reflexos disso são lideranças que estão ficando mais isoladas, mais tensas, agressivas, entrando em burnout, ansiosos. O momento se tornou muito incerto e muito volátil e as lideranças não estão conseguindo se organizar. Então a gente percebe que há uma crise de liderança. Não estou dizendo com isso que não existam líderes que estão conseguindo se manejar bem ou tratar bem isso, mas a gente percebe que a maioria dos desafios que a gente tem escutado, tem vivido, estão ligados a esta crise da liderança, a esse olhar de que, bom, será que eu vou ser capaz de lidar com essa situação? Será que eu sei o que fazer neste momento? E é muito importante que a gente discuta isso.
E aí, nas configurações gerais do nosso trabalho para montar esse filme, nós resolvemos batizá-lo de O Fim da Liderança, porque é o fim da liderança como nós a conhecemos. Nós vamos então contar para vocês um pouco de tudo que aconteceu com a liderança ao longo do caminho. Espero que vocês aproveitem, tenham um bom filme. A crise não é aleatória, ela tem um começo, uma origem. Os pais e as novas gerações vivem dilemas que alcançam as organizações, seus colaboradores e seus líderes. Essa nova geração está com muita dificuldade de lidar com frustrações, de lidar com os nãos, e os pais estão, consequentemente, com dificuldade de como lidar com as crianças que estão revolucionando as queixas, aos nãos, então eles estão com dificuldade de dar limites. Os pais estão perdendo o que eu vejo muito aqui no consultório, que é qual caminho seguir, até onde eu dou limite, até onde eu digo não, se eu falo muito não. Está existindo muito o conceito de que o não é prejudicial, mas aí perde-se os limites. Tá faltando sim muito referência, né? Eu costumo dizer para os pais que a criança ela segue um modelo, ela precisa desse modelo e de preferência esse modelo seguro, né? Então tá faltando o resgate da segurança, do conceito, o ideal da educação. Então, regras, limites, que a gente trabalha bastante, a reconquista desses valores. Então, está existindo sim a dificuldade de encontrar esse caminho. Então, as crianças estão inseguras, os pais estão inseguros, as crianças, consequentemente, sentem essa insegurança nos pais e ficam sem entender para qual caminho seguir. Se elas realmente podem avançar naquela atividade, na arte, ou que seja na criação, na criatividade, ela tem dificuldade, pais muito autoritários que entendem que perder o limite vão ser autoritários e aí a criança perde a criatividade, perde a espontaneidade, vai desenvolvendo medos, né? Então está existindo a dificuldade do equilíbrio entre até onde os pais dão limite ou não dão. Então é um trabalho que eu tenho resgatado aqui no consultório de referência, né? Lógico, cada cultura, cada característica familiar, cada valor dentro do seu conceito dentro de casa, né? Para resgate, eu estou resgatando, estou trabalhando com a turma, com as famílias e com as crianças, o resgate desta característica de liderança, de apoio, de educação, de regras, de normas, de valores e resgate da segurança. E tudo isso com afeto, com acolhimento, para que a gente para a gente tentar resgatar aquilo que a criança tem de melhor, né? Que é a espontaneidade, a criatividade, a liberdade de expressão com limites. Quando a gente vai para as organizações, né, para o trabalho, você vai ver que no papel profissional os colaboradores também passaram a questionar as suas lideranças e verificar se essas lideranças são pessoas que eles querem seguir ou têm de modelo, ou entendem como realmente fazendo o seu trabalho de um bom jeito. Então eu escuto muito colaboradores questionarem, criticarem, falarem muito mal das suas lideranças. Claro, há muitas lideranças que estão boas, que estão fazendo o seu trabalho, mas há muitos líderes que não conseguem ouvir os seus colaboradores, que pensam que tem que atender todas as demandas individuais que eles têm, e isso está deixando esses líderes ou mais agressivos ou ansiosos e alguns entrando em burnout porque não sabem como lidar com todas essas transformações que a gente está vivendo. Essa própria liderança entrou em dúvida, né? Você que se é um líder entrou em dúvida sobre se está fazendo bem o seu papel, se realmente você está conseguindo trazer o senso de pertencimento para todas essas pessoas, se você consegue coordenar essas novas gerações. Então o momento se tornou muito volátil, muito incerto, muito ansioso, muito ambíguo e a gente não tem certeza se você como líder, se eu como líder conseguimos nos organizar. Como que você trabalha com coletividade para resolver problemas complexos?
e ao mesmo tempo está enfrentando uma dificuldade de senso de pertencimento e de vinculação, é uma coisa que está fazendo tirar o sono do líder. Eles têm uma vontade de aprender esse novo jeito, mas eles não sabem como. Então também eu percebo isso, né? Eles não têm muito o como. Eles sabem que tem que ser empático, eles sabem que tem que ser mais humano, eles sabem que... E a gente vê isso muito na mídia, né? Em conteúdos por aí. O que precisa fazer, eles sabem, mas eles não sabem como. Então, acho que esse é um ponto que hoje eu percebo de maior desafio para a liderança, né? Tá, mas como ser mais humano? Mas como ser mais empático? Mas como ajudar as pessoas para que elas consigam exercer e fazer o resultado delas no dia a dia, né? O que eu faço? Acho que essa é a grande dúvida que eu percebo hoje nos líderes, né? Eles não conseguem entender o como eles fazem isso. Olha, dificuldade é uma coisa que a gente tem que lidar o tempo todo enquanto é líder. Mas tem hoje uma muito específica que está angustiando demais a turma, que é como fazer essas pessoas que são da equipe, principalmente os mais próximos, estarem com um sentido de pertencimento. Porque o que acontece? Existe uma coisa que o líder, ele, de uma certa forma, principalmente líderes de grandes organizações, ele se despreocupava porque a própria organização e o estar junto no dia a dia criava esse senso de pertencimento. Mas hoje não, com o trabalho híbrido, com as questões de você estar mais distante fisicamente um do outro e da própria empresa, os líderes estão com muita dificuldade para enxergar como que se cria esse senso de pertencimento, como que se vincula as pessoas. E em contrapartida, a complexidade do mundo e as incertezas estão pedindo para a gente trabalhar cada vez mais com coletividade. Nós precisamos de você como uma boa liderança. Precisamos de muitos líderes bons para transformar nossa sociedade num lugar melhor. Vamos olhar do ponto de vista histórico. Lideranças no Antigo Egito eram o contato com o divino. Eram os deuses encarnados na terra e, por isto, capazes de guiar os seus povos a realizarem grandes obras. Nas tribos, o pajé e o cacique e os mais velhos conduziam as pessoas e elas sabiam bem que deles viria a direção e as formas culturais de ser para pertencerem à tribo. Nas religiões, os padres, pastores, comandam e comandavam os valores divinos para que os fiéis seguissem os princípios do bem e da verdade de suas doutrinas, para assim viverem em paz. No menor núcleo social, os pais, os avós, guiavam os valores da família, tendo em sua liderança a segurança para todos. Sempre houve e sempre haverá lideranças. Antropologicamente, elas são as que organizam a sociedade. Os animais são assim, seguem as regras sociais guardadas pelos seus líderes. Os olhares sobre a liderança após a industrialização começaram a ser de grande impacto e influenciar na forma como a sociedade se organiza. A visão da organização econômica impulsiona empresas e a política, com reflexos claros na sociedade e na família. Politicamente, era liderar, era ser forte, expandir territórios e conquistar uma liberdade dada pelos valores daqueles líderes. Com o iluminismo, por volta de 1680, a busca pela felicidade, a abolição de privilégios e o liberalismo fundamentaram uma centralidade no humano que passa a poder tudo baseado na sua razão. O ato de questionar tudo a partir da ampliação do conhecimento. Surgem os líderes políticos do nosso tempo, imagens de exploradores, tiranos capitalistas ou ditadores sociais, porque eles sabem o que é melhor para você. No Brasil, as influências iluministas chegam por volta de 1800 com a República, a industrialização tardia no século XX, no início do século XX, 1930 mais ou menos, e só foi descentralizada do sudeste para o centro do Brasil em 1970. Antes tudo estava acontecendo por aqui. Chega, portanto, em meio aos conflitos sociais que dirigem os rumos para como nos encaminhamos como sociedade, democracia, ditadura militar, ditadura social, uma conversa que ainda não teve desfecho.
As primeiras indústrias, seguindo modelos de outros países, tinham o título para os primeiros cargos de liderança como feitores, ainda lembrando de uma época escravagista. Havia 10 ou 12 camadas de lideranças e paredes e barreiras para chegar a falar com os executivos, portas fechadas e áreas separadas, onde os líderes estavam, os empregados não entravam. Os banheiros dos líderes eram diferentes dos banheiros dos colaboradores, onde o líder almoçava, os liderados não almoçavam, e nós vivemos esse período desse afastamento e com uma grande quantidade de camadas de liderança. Autoritárias, essas lideranças exerciam o poder por seu cargo e não confiavam em qualquer contribuição de pessoas. E vivemos isso entre 1960 e 1990. Era o grande modo de se liderar e nós importamos os modelos de liderança autoritários de outros países e da própria dinâmica política que a gente vivia, da política e dentro da sociedade, dentro das escolas, isso era assim que era vivido. Nas escolas e em casa, essa dinâmica estava presente, é a dinâmica do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente tinha quem dizia e os outros calavam e evidentemente isso não era algo totalmente positivo, mas nós tínhamos uma referência de como as coisas aconteciam. Há uma supervalorização desse saber nesse momento, então as pessoas que tenham os cursos de formação, olha, você é formado aonde, você fala um idioma, você sabe mais o que tipo de pós-graduação que você tem, então começa uma pressão sobre um nível de formação mais forte. E a gente está vivendo uma centralidade maior no ser humano. As pessoas começam a ter tanto conhecimento, a ter tanta capacidade de fazer as coisas, e você começa a ter uma geração que acha que é dona de tudo, que sabe mais de tudo, porque o conhecimento está mais disponível para todas as pessoas. E começam, por isso, trazer questionamentos sobre essas lideranças, trazer questionamentos sobre seus pais, sobre os seus professores, sobre todos os líderes nas organizações, que estão sendo totalmente pressionados por um saber que passam a não ter. Começam a perceber que não sabem tudo, começam a perceber que por mais que se dediquem a um conhecimento formal, não é o suficiente para poder dar respostas para as situações que estão se apresentando, e isso traz um primeiro momento de angústia mais significativo. Ser uma liderança quer dizer influenciar as pessoas para chegar a objetivos comuns. E aí nós transitamos neste conceito de liderança em vários países do mundo, com vários autores, e de uma certa forma ou de outra forma, sempre nos vem essa definição, influenciar pessoas para chegar aos objetivos comuns. Influência exercida por décadas de forma autoritária. Conforme nós vivemos o processo de globalização, ou seja, a gente aumenta o trânsito da comunicação, e aí a tecnologia e a internet tem muito a ver com isso, a gente começa a ter deslocamentos globais mais intensos, pessoas viajando de um lugar para outro, produtos viajando de um lugar para outro, e novos padrões de performance começam a surgir como referências, como qualidade, como a beleza. Isso tudo começa a chegar para todos os lugares de uma maneira em que nós passamos a ver as coisas do mesmo modo. A liderança é mais chamada para ser influenciadora no que se refere ao conhecimento. Então a gente inicia uma transição entre o autoritário para a autoridade. Saber mais era o que importava. Então nós começamos a diminuir certas camadas de liderança e olhar para as lideranças que eram as pessoas que sabiam mais ou que tinham um conhecimento técnico ou que tinham uma formação, e isso começa a ser a referência para se tornar uma liderança. Essa valorização dos saberes e da capacidade de buscar esses saberes em diferentes lugares ficou de 1990 a 2000 com um impacto profundo na forma de ser do líder, porque o conhecimento valoriza as pessoas e quem é mais educado formalmente tem mais capacidade de se colocar como uma liderança. E aqui a gente começa a ter um conflito entre o autoritário, o uso da autoridade e a valorização do conhecimento como uma referência para você entrar numa posição de liderança.
Acho que o que eu percebo na minha visão hoje é uma liderança muito angustiada, né, tentando encontrar esse novo jeito, né, de se adequar, de exercer influência sobre as pessoas, bastante ainda perdidas, né, no sentido de até onde vai o papel, até onde não vai, dou um passo em direção a olhar para esse emocional, não dou, com bastante dúvida em relação ao que eles encontram, né, de ansiedade, carga de trabalho, esse novo jeito de trabalhar, ainda eles procurando uma nova forma de se adequar mesmo, né, a esse contexto que a gente vem vivendo. Uma pessoa que antes tinha muito vínculo com o lugar, depois com o líder, tinha até uma máxima que se falava que a pessoa também não deixa uma empresa, ela deixa o líder, né? E hoje as pessoas estão se pegando muito na própria atividade, tentando ter prazer com a sua atividade. A questão com o grupo, com a liderança e com a empresa ficou no segundo plano. E essa é a maior dificuldade, como fazer isso sem a gente perder esse senso de propósito comum, né, com o grupo. Esse é o maior problema hoje. Nós precisamos de lideranças que sejam inspiradoras, e isto quer dizer que exercem sua autoridade segura de que a direção deve ser dada de uma forma clara. Que a comunicação desta liderança faz com que ela saiba falar com leveza sobre a direção e que principalmente ouça 50% do tempo em que está envolvido no processo de comunicação. Então o líder precisa aprender a falar, sim, nós somos treinados como líderes, você foi treinado como líder para falar bem, organizar bem, mas você precisa também ouvir, criar a capacidade de captar todas essas opiniões, captar todas essas competências e capacidades das pessoas. Ouvir para compreender, para poder empoderar as pessoas sobre as situações, sendo ainda você responsável sobre a decisão final. Isso você vai ser influenciado pelas condições que as pessoas trazem, mas você sim precisa assumir que a liderança ainda decide, ainda é o ponto de contato para dar segurança para todo mundo. Então, você está mediando os desafios de tanto conhecimento sendo produzido, mas guiando as pessoas para que elas se sintam seguras de que ela tem um traçado para correr e que todos vão correr no mesmo traçado. As relações mais inspiradoras são também empáticas. A gente espera que você, como líder, se coloque no lugar da outra pessoa, como a outra pessoa. E isso quer dizer compreender e ajudar que o outro chegue em resultado pela sua forma e não como uma cópia sua. Nós não queremos líderes que produzem cópias de si mesmo. As pessoas têm que chegar em resultados pela sua própria forma de ser. Então, você está mediando de maneira empática para que a pessoa expresse quem ela é, traga a sua potencialidade, a sua contribuição, sem ser você. E isso é algo bastante significativo nessa transformação. Ser inspirador é também ensinar e aprender continuamente e compartilhar estes conhecimentos de tal forma que as pessoas, aprendendo com esta liderança, com a sua liderança, possam crescer profissionalmente e pessoalmente. Então, quando você fala de ser um líder inspirador, você sai um pouco da parte técnica, da parte do negócio, para olhar para o indivíduo, para ajudar esse indivíduo a melhorar como ser humano, nem que ele não vá ficar com você na empresa ou no espaço que você está, mas você está preparando ele para ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E isso a pessoa reconhece como um trabalho verdadeiramente importante e vai então ter você como exemplo nessa distinção. A nova liderança vem com equilíbrio emocional estabelecido. Quer dizer que é capaz de expressar o que sente e sabe lidar com as situações com coragem, vencendo seus medos e permitindo que as pessoas se expressem. Quando a gente fala de equilíbrio emocional e permitir que as pessoas se expressem, é ter a condição realmente de entender que não importa se a gente está angustiado, com medo, ou se a gente está alegre e tem que celebrar, nós precisamos expressar as emoções. Então a liderança tem que ter, esta nova liderança tem que ter a habilidade de ter o equilíbrio emocional estabelecido para que ela possa permitir que as pessoas se expressem sem que isso seja um peso. Então o emocional
está livre, está liberado para entrar no jogo que até então não estava, né? No entanto, isso as ajuda a integrar razão e emoção também, porque você sente, você pensa e você age. Quando você simplesmente sente, o seu equilíbrio emocional não está efetivo, você pula a parte de refletir sobre o que você sentiu e acaba agindo por impulso. E ao agir por impulso, você perde o seu equilíbrio emocional. Então, quando você vem com o equilíbrio emocional, você vai integrar razão e emoção de forma que as suas ações serão mais assertivas. Vejo hoje 3 grandes coisas para um líder trabalhar. A primeira eu vou chamar de intencionalidade. Não dá para esperar que naturalmente as pessoas se vinculem, naturalmente o ambiente de empresa, né, ou da corporação faça com que as pessoas se aproximem uma da outra. Então o líder tem que ter uma intencionalidade de criar ambientes de vínculo, espaços para as pessoas conviverem. Não adianta trazer as pessoas para a empresa para elas ficarem no computador, para ficarem isoladas. Então os espaços criados pelo líder intencionalmente têm que ser espaços de troca, espaços de conversa, espaços de pertencimento. A segunda coisa é diálogo. O líder ele precisa começar a estabelecer relações em que o diálogo prevaleça. O líder foi muito treinado para feedback. Então, às vezes, a gente até brinca, né, entre grupos de liderança que o líder ele não pode retrucar uma conversa, ele não pode falar o que ele pensa, ele só tem que dizer assim, obrigado, fale mais sobre isso. Essa relação mecânica com os grupos, ela não combina então com o diálogo, que é a principal solução na relação para você encontrar soluções complexas, né? E a terceira coisa, eu diria que é para o líder prestar atenção em sincronicidade, né? Sincronicidade porque a gente aprendeu nesse mundo online de conviver com as pessoas dentro de um ambiente próximo, né? Estando junto com ela fisicamente ou online ao mesmo tempo ali, né, na tela, mas muitas vezes está recebendo uma mensagem, por exemplo, pelo WhatsApp. E quem aqui não faz isso? Acelera o WhatsApp para 1.5, 2.0. Aí você imagina o seguinte, você convive com uma pessoa que você acelera a pessoa 1.5, 2.0 e no dia a dia você está com aquela pessoa e a pessoa começa a conversar no 1.0, que é a natureza dela. A gente brinca que a pessoa fica louca, ela quer apertar algum botão na pessoa para a pessoa ir para 1.5, 2.0. Essa situação de sincronicidade, tanto do líder para com o grupo e de um grupo de um para com o outro, é uma coisa que precisa ser conversada. E ela é conversada a partir dos 2 princípios que eu trouxe antes, através de um princípio de pertencimento intencional e através de diálogo. Eles estão numa busca de um autoconhecimento maior. Coisas que eu não observava, sei lá, 5, 10 anos atrás. Eu não percebia essa busca pelo autoconhecimento. E hoje, acho que de cada 10 líderes, 9 me comentam isso, né? Que estão em terapia, estão fazendo trabalhos para se conhecerem mais, até para poder estar mais disponível, né? E mais inteiro para os outros. Então, essa busca pelo autoconhecimento é algo que constantemente eu venho percebendo no dia a dia. Se você não é apaixonado por lidar com pessoas, por cuidar de pessoas, por ser empático com as pessoas, por aprender, se você não é capaz de entender que isso vai te mobilizar, você vai ter dificuldade de ser uma liderança. Eu acho que quanto mais eles conseguirem, né, buscar essas ferramentas, buscar esse tipo de ajuda para o autoconhecimento, né, para que eles próprios possam buscar esse repertório, ótimo, e o compartilhar entre eles, porque muitos também se sentem sozinhos nesse lugar de sofrimento. Então, quando a gente fomenta e faz algum tipo de trabalho em que eles possam compartilhar essas angústias, eu percebo que ameniza e eles começam a entender que eles não precisam ser super-heróis, que é exatamente isso, é pedir ajuda, é falar de como eles se sentem, é buscar esse tipo de ferramenta e de repertório para que eles possam se conhecer, para que eles possam entrar em contato com isso primeiro.
para daí poder ajudar o outro, né? A inspiração é percebida no momento em que a liderança media essas dúvidas, esses impasses e fortalece a participação de todos e que cuida de todo mundo poder ter uma visão mais ampla, de poder ter uma ação mais coletiva do que individualista. Então, a inspiração está passando por isso. Veja, eu estou falando sempre para vocês que essa nova liderança que surge, ela tem que ter uma formação muito forte no que se refere às habilidades humanas. Todas as competências que vêm à frente para os próximos anos nessa transformação, então é o fim da liderança técnica e autoritária e é o começo da transformação para uma liderança mais humanizada, em que leva em consideração o propósito, leva em consideração as pessoas, leva em consideração os desejos das pessoas, as angústias das pessoas e as suas próprias angústias também, o que é bastante significativo. Eu valorizo o individual, mas valorizo muito mais o coletivo, porque eu ter o individual valorizado sem o coletivo não tenho sustentação e isso é o que mais importa. Há uma esperança e ela vem de demonstrar prazer no que se faz, em ser mais humanizado como liderança. Então, se você se sente bem fazendo este trabalho de cuidar de pessoas, de formar pessoas, de trazer todos esses elementos como forma de aproveitar as oportunidades e as potencialidades para que todos saibam que as suas vidas estão em progresso, estão em evolução, não é isso? Vai fazer com que a pessoa sinta esse interesse pela potencialidade dela enquanto ela cresce, enquanto ela entrega resultado. E eu tenho comprovado isso na minha prática do dia a dia. Como esse gestor, esse líder mais próximo, mais disponível, mais humanizado, o resultado que ele gera, né, com a tua equipe, o engajamento, o pertencimento com a equipe é outro, né? A conexão que esse líder faz com a equipe é de uma qualidade absurda. E aí, óbvio, né, as pessoas entregam mais, o resultado vem. É um outro nível, né, a qualidade da relação impacta diretamente na quantidade, na qualidade do resultado. E não só pelo resultado, mas pela experiência de vida dessas pessoas, né? Uma forma de liderança para ser inspirador é dar esperança para as pessoas, em que elas sentem que elas podem superar os seus obstáculos que sempre vão existir. E que de alguma forma, quando se percebe que se pode vencer juntos, dá às pessoas uma conexão, o sentido de pertencer, o sentido de existência e de boa vida, de boa tranquilidade para a gente fazer um trabalho em que a gente se sinta realmente pleno, né? O que é fundamental. Mas pequenas coisas, essa equipe já se transforma, né? E o resultado é muito significativo, até em termos de performance da equipe, o turnover cai, o clima aumenta e a gente tem uma série de indicadores para comprovar isso. É importante a gente ressaltar aqui, conforme nós estamos terminando essa discussão, que há alguns ganhos muito efetivos de você se tornar uma liderança neste caminho que a gente está discutindo e refletindo com você. O ganho número 1 é você se sentir mais seguro, segura com o seu papel de pai, de mãe. É você se sentir mais seguro, segura em relação ao seu papel profissional e você se sentir mais seguro, segura em outros papéis sociais que você possa vivenciar. Todas estas habilidades que são o recomeço da liderança, uma reconfiguração de uma liderança mais humanizada, trazem para você a tranquilidade de você poder olhar para você mesmo e se sentir plenamente capaz de transformar o mundo à sua volta. Lideranças melhores, que é o que nós estamos buscando e querendo, nosso projeto prevê que nós vamos atingir 1 milhão de líderes e que esses líderes possam ser exemplos, cada um para mais 3 ou 4 pessoas, que a gente atinja realmente milhares de pessoas com a reflexão de nos tornarmos mais humanos, de nos tornarmos melhores a partir de habilidades que tornam as pessoas que estão ao redor mais capazes de se relacionar com vocês e, se relacionando com vocês, saibam que vocês têm condições de dar segurança, de dar direção,
de ensinar empatia, de ensinar equilíbrio emocional, de fazer com que as pessoas se comuniquem verdadeiramente pensando no coletivo. Há muitos ganhos sobre isso para você e para a sociedade. É o fim do ciclo autoritário, é o fim da liderança como técnica e sabedora de tudo, e é o começo de uma liderança humanizada. 90% do que se espera da liderança está nas habilidades humanas, que tem de se aliar com as entregas de resultado. Novas habilidades para um novo tempo e para uma nova liderança. Todo fim pode ser um recomeço. Muito obrigado.